política. Descentralização política. Por que descentralização política? Porque nós temos entes políticos ou pessoas jurídicas de direito público interno autônomos. Ou seja, a política, a organização política no Brasil, ela é descentralizada. Ela não é centralizada em um único ente. Ela é descentralizada. União tem competência da União, Estados, competências dos Estados e assim sucessivamente. Mas é dessa forma que eu falei? Não. A União, ela tem competência geral. Beleza? Os estados, eles vão ter competências regionais ou regional. Os municípios, eles vão ter competência local. Tranquilo? Ah, professor, e o Distrito Federal? E o Distrito Federal? O Distrito Federal, ele vai ter competência, o que a gente chama de competência híbrida. Oxe, professor, peraí, eu não entendi. Como assim competência híbrida? Ora, ele vai ter competências com características regionais, ora com competências com características locais. Agora, detalhe, o DF, o Distrito Federal, não tem municípios. Tanto é que a Constituição Federal, ela veda a divisão do Distrito Federal em municípios. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos avançar. Vamos agora para tripartição dos poderes, né? O outro princípio. Posso apagar aqui? Posso avançar? Vamos lá. Vamos aqui. Outro princípio, a tripartição dos poderes. O que você vai encontrar lá no artigo 60 do texto constitucional, não com o nome tripartição, mas com o nome separação dos poderes. Tá? A tripartição dos poderes. No Brasil, nós temos 3 poderes. Quais são os 3 poderes no Brasil? Executivo, legislativo e judiciário. Executivo, legislativo e judiciário. A tripartição dos poderes, tá? Então, o que a gente vai ter aqui como objetivo? Objetivo. Limitar, isso. Limitar o poder do Estado. Então, o objetivo é limitar o poder do Estado. Então, pessoal, a tripartição dos poderes, a separação dos poderes, também vai ser uma cláusula pétrea, né? Professor, eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade para entender o que é cláusula pétrea. Vamos lá. Cláusula pétrea, repetindo, são alguns artigos dentro da Constituição que são tão importantes que o legislador entendeu assim, ó, eu tenho que criar aqui uma proteção para esses artigos. Eles têm que ser mais bem protegidos. Eu falei protegidos, não mais importantes.
Lembrem-se, não há hierarquia entre as normas. Beleza? Tranquilo até aí? Tanto é que a separação dos poderes você também vai encontrar no artigo 60 da Constituição. Executivo, legislativo e judiciário. O Brasil, ele adota um sistema. Que sistema é esse daqui com esses três poderes? Sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos. Qual o objetivo principal aqui desse princípio? Limitar o poder do Estado. Limitar o poder do Estado. Ou seja, um órgão, ou um poder, melhor dizendo, fiscaliza o outro. Tanto é que o artigo 2º do texto constitucional, lá nos princípios fundamentais, diz que eles são independentes e harmônicos entre si. Independentes e harmônicos entre si. Qual é a função do executivo? É administrar. Galera, vocês vão ver, inclusive, isso em questões de prova e quando estiver estudando. Vocês vão ver dois nomezinhos quando estiver falando de poder executivo, legislativo e judiciário. Ele vai falar em dois tipos de função. Ele vai falar em função típica e função atípica. Atípica. O que é função típica? É aquilo para qual o poder foi criado. É aquilo para qual o poder foi criado, que é a função dele principal. Ele nasceu para aquilo ali. Atípico não é a função dele, mas eventualmente ele faz. Vou falar mais simples. Qual é a função típica do executivo? Administrar. Administrar. Essa é a função típica do governo. Do presidente da República, por exemplo. Administrar. Qual é a função do legislativo? Legislar. É função típica. Criar leis. Legislar. Pergunto, no Brasil, qual é o órgão responsável por legislar? Isso foi uma pergunta. E aí? Congresso Nacional. Beleza? Congresso Nacional. Qual é a função típica do judiciário? Julgar. Essa é a função típica do judiciário. Julgar. Beleza? Mas, eventualmente, eles podem fazer outras funções. Já estava esquecendo. O legislativo, além de legislar, ele também tem outra função, tá? De fiscalização. Mas no caso do legislativo é o quê? Legislar e ele tem função fiscalizatória. Ele fiscaliza. Beleza? Qual é a função do legislativo, por exemplo? Criar leis e fiscalizar como é que a máquina pública está se organizando, fiscalizar o nosso dinheiro. Ou seja, os deputados é que são responsáveis para fiscalizar o seu dinheiro. Olha que massa. Legal, né? É top isso, né? E o judiciário é o quê? Julgar. Funções típicas. Funções típicas. Mas o executivo, eventualmente, através de medida provisória ou decreto autônomo, ele legisla. Ele pode legislar, sem problema nenhum. Ou, por exemplo, o executivo pode abrir dentro de um órgão público um PAD, um processo administrativo disciplinar. Ele não vai julgar um funcionário por ter cometido uma falta? Ou seja, ele está julgando. É uma função atípica. CPI também, né? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, funções típicas e atípicas. Veja, esse sistema aqui, ele é conhecido como sistema de freios e contrapesos, porque um fiscaliza o outro. Beleza? Quando é que a gente vai ter esse sistema de freios e contrapesos? Basicamente, você vai ter os três envolvidos numa situação. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Em caso de crime de responsabilidade no Brasil,
de quem é a competência para julgar o presidente? Isso também foi outra pergunta. Presidente da República, de quem é a competência para julgar o presidente por crime de responsabilidade? Vamos lá? Resposta. É o STF, Supremo Tribunal Federal, que vai julgar o presidente por crime de responsabilidade? Sim ou não? Não. Por que eu fiz isso e coloquei isso aqui? Porque já vi questão perguntando isso aqui. Falando que a responsabilidade de julgar o presidente é do STF. E não é. A responsabilidade de julgar o presidente da República por crime de responsabilidade, Senado Federal, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem o judiciário e o legislativo julgando o executivo. Deu para entender a ideia? Isso é o quê? Sistema de freios e contrapesos. Essa é a ideia. Para que os poderes do Estado, eles não se concentrem numa única pessoa. Por que isso? Porque historicamente se percebeu que quando você concentra os poderes nas mãos de um único órgão, de uma única pessoa, normalmente a história nos prova que isso dá merda. Isso dá merda. É aquele velho ditado, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele. O Brasil tem esse sistema de freios e contrapesos justamente para isso. Para quê? O executivo, imagina se o presidente pudesse fazer tudo o que ele quisesse. Ele pode fazer tudo o que ele quer? Não. Tanto é que a Dilma saiu por crime de responsabilidade e foi julgada. Beleza até aí? Tranquilo? Posso avançar aqui, pessoal? Vamos lá. A gente vai agora para outro princípio aqui, tá? Vamos avançar aqui. Vamos trabalhar agora com o princípio democrático. Vamos lá. Princípio Princípio democrático, quando estiver falando de princípio democrático, a gente vai falar do regime de governo. Regime de governo. E o regime de governo adotado no Brasil vai ser o regime democrático. Beleza até aí? De que forma que a gente percebe isso? De que forma o regime democrático ou regime de governo no Brasil, a gente vai perceber isso aqui. Isso também vai estar no texto constitucional. A democracia no Brasil, ela pode ser exercida de maneira direta ou indireta. Então vamos lá. De maneira direta ou indireta. A democracia no Brasil, através de maneira direta, nós vamos ter, por exemplo, através de alguns dispositivos, como é o caso, de maneira direta, que o povo pode agir democraticamente. Plebiscito, referendo, tem outros, tem mais dois. Inclusive um deles é um remédio constitucional. Iniciativa popular e ação popular, né? Iniciativa popular e ação popular. É a forma que o povo exerce sua democracia de maneira direta. Plebiscito, referendo, iniciativa popular e ação popular. Tranquilo? Plebiscito. O que é um plebiscito? Plebiscito é antes da lei, ou seja, a norma ainda não foi criada. Beleza? Então, isso aqui é antes da norma.
Beleza? O referendo. Após a norma, né? Pessoal, eu vou dar um exemplo de plebiscito e um de referendo, que são muito comuns, e simples, e batidos em concurso. Plebiscito. Um exemplo de plebiscito que nós tivemos há alguns anos. A separação do estado do Pará. A população foi às urnas para decidir se o Pará seria separado ou não. Beleza? Plebiscito. E houve um referendo, já existia uma norma. E tinha um artigo dentro dessa lei, que era o Estatuto do Desarmamento, que falava se a venda e a comercialização de armas no Brasil deveria ser proibida ou não. E a população disse não. Não deve proibir a venda de armas no Brasil. Ah, professor, mas é muito difícil de conseguir uma arma. Mas é possível comprar uma arma no Brasil? É. Foi através de referendo. Professor, eu tenho dificuldade de lembrar referendo e plebiscito. O que é que você faz? Mete um R aqui, ó. Plebiscito. Pré é o quê? Antes. Coloque um Rzão aqui e um acento. Pré-bicito. Pré é antes. Então, se o plebiscito vai ser antes e o referendo vai ser o quê? Depois. Beleza aí? É uma forma de decorar. Fica feio. Se um professor de português ouvir isso, ele vai querer te matar. Mas foda-se. Você acertar a questão é a melhor coisa do mundo. Né? Beleza até aí? Tranquilo? Outra forma de participação direta da democracia. Iniciativa popular. O que é iniciativa popular? O que é iniciativa popular? É o poder que a população tem de propor uma lei. Exemplo, lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa. A iniciativa popular, a população pode propor uma lei ao Congresso Nacional. De que forma? Para propor uma iniciativa popular, você precisa de 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados, e pelo menos 3/10 do eleitorado de cada estado. Onde é que vai estar isso? No texto constitucional. Onde é que está? Isso você vai encontrar, para quem quiser fazer a leitura da iniciativa popular, artigo, que eu sou péssimo para decorar artigo, mas vou colocar aqui, artigo 61 da Constituição Federal. Quando eu falar assim, ó, artigo 61, artigo tal, é bom você anotar aí no cantinho e depois fazer a leitura desse artigo. E lá ele vai falar mais ou menos isso que eu acabei de falar para você. Que para a iniciativa popular você vai precisar de pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído no mínimo em 5 estados, sendo pelo menos em cada estado 3/10 do eleitorado. Beleza? Tranquilo até aí? Ação popular. O que é ação popular? É um remédio constitucional. É um remédio constitucional. Professor, o que é um remédio constitucional? O próprio nome já diz, é um remédio. Existem alguns dispositivos dentro da Constituição que servem para resguardar o seu direito, que a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, o habeas corpus é um remédio constitucional. Para que serve um habeas corpus? Quando você tenha ameaçada a sua liberdade de locomoção. Então você pode impetrar um habeas corpus, é um remédio constitucional. A ação popular é um remédio constitucional que visa preservar, por exemplo, a moralidade administrativa. Então, os caras estão roubando tudo lá. A população pode entrar com uma ação popular. É uma forma de participação direta. Tranquilo até aí? Tranquilo? Tá, professor. E a indireta? O que é indireta? Essa aqui é mais simples. São os representantes. Representantes
eleitos, né? Representantes, tá certo ali? Tá. Representantes eleitos. Ou seja, os deputados, os senadores, né? Os 513 nobres e honestíssimos deputados que nós colocamos lá. É uma forma de participação o quê? Indireta nas decisões políticas do meu país. Beleza até aí? Tranquilo? Dúvidas? Vamos lá. Pessoal, o Brasil adota a direta ou a indireta? As duas? Ou seja, é essa mais essa. Tranquilo? Então, qual é o sistema democrático adotado no Brasil? Ou a participação democrática no Brasil? Também conhecida como semidireta. O que é a semidireta? É a união desse mais esse aqui. Semidireta ou participativa. É a mesma coisa. Beleza até aí, galera? Tranquilo? Vamos avançar. Agora a gente vai para princípio republicano. Posso apagar aqui, pessoal? Posso apagar? O parceiro aqui está anotando. Então, pessoal, princípio republicano, tá? Quando a gente vai falando de princípio republicano, eu vou estar falando da forma de governo. Forma de governo. Tá? A forma de governo. E a forma de governo, ela vai ter algumas características que eu vou colocar aqui para vocês e depois eu vou explicar cada um deles. Beleza? Então, a forma de governo, nós vamos ter como característica a coisa pública, a eleição, o poder, ele deve ser temporário, responsabilidade, e igualdade formal. Igualdade formal. Beleza. Então vamos lá falar um pouquinho sobre cada um deles aí. Então, o princípio republicano, ele fala sobre a forma de governo, tá? Então, republicano vem de república. República significa res pública, tá? Que quer dizer a coisa pública. Então, por exemplo, o presidente da república, o que ele é? Ele não é o dono de nada. Ele não é dono de nada. Ele é o gerente, ele é o mordomo, ele está tomando conta da coisa pública. E esse cara que toma conta da coisa pública, para ele ascender a esse poder, tem que ser através de eleição. Outra característica, o poder deve, eu não falei pode não, viu? Eu disse deve ser temporário. Por isso que no Brasil só é permitido o mandato para o chefe do executivo 4 anos, possível só mais uma reeleição. Temporário. Para não se perpetuar no poder. É diferente de uma monarquia, que o poder passa de pai para filho. E o rei é que manda. Tanto é que tem aquele ditado antigo que diz assim, é o amigo do rei. É o amigo do rei. Ou seja, o cara trata bem os amigos dele, mas o restante ele trata como ele quiser. O princípio republicano não. Diz que ele tem que tratar todos com igualdade. E aqui é igualdade formal. Por que formal? Porque é igualdade na lei, que é diferente de igualdade material, que a gente vai ver mais para frente. Todos são iguais perante a lei. Todos. E o principal, a responsabilidade, ou seja, o governante, o chefe do executivo, por exemplo, ele pode ser responsabilizado pelos seus atos.
Volto àquele exemplo da nossa ex-presidenta que foi impeachmentada por crime de responsabilidade. Por não ter tomado conta da coisa pública como deveria. Isso é o que alegam. Se você concorda ou não, se você acha que foi isso ou foi aquilo, não é a discussão. Mas, isso foi golpe, né? Você ainda vai falar isso. Mas, ela foi acusada de não agir com responsabilidade. Ela cometeu crime de responsabilidade. O texto constitucional fala sobre o crime de responsabilidade que pode ser imputado ao presidente, ao chefe do executivo. Beleza até aí? Tranquilo? E como eu falei, também até aqui, igualdade formal em lei. Suave? A gente vai avançar agora para o último princípio, que é também bem simples, que é o presidencialismo, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre ele bem rapidinho aí. Eu vou apagar aqui para a gente avançar, tá? Presidencialismo. Então, pessoal, é o nosso sistema de governo, tá? Sistema de governo. Sistema de governo. Sistema de governo. Aqui, eu vou... Nesse sistema de governo, a gente vai falar só alguns detalhezinhos sobre chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre o chefe de Estado, o chefe de governo e aqui o chefe da administração. E aqui o chefe da administração. Bom, então, o nosso último princípio aí, o presidencialismo, tá? Que é o sistema de governo adotado no Brasil. Então, pessoal, chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração. É bom que você comece a diferenciar esses nomes aí, principalmente para questões de prova e para concurso. Utilizando o presidente da República, chefe do Executivo da União. Eu falei lá que quem representa a República Federativa do Brasil fora é a União, beleza? Mas eu não disse que a União tem soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Beleza até aí? Bom, quando o nosso presidente, o atual presidente, ele viaja para outro país para conversar com outro país ou com outro presidente ou quem quer que seja, ele está indo como chefe de Estado. Lembre-se disso. Quando o presidente está nas relações internacionais, ele é chefe de Estado. Agora, quando o presidente está dentro do Brasil, ele é chefe de governo. Ou seja, chefe de Estado fora, chefe de governo dentro. Lembrem-se disso daí. Tranquilo até aí? Beleza? E chefe da administração. O que é ser chefe da administração de acordo com o sistema de governo, com o presidencialismo? Sabe o que é? É ser o chefe da administração. Essa informação foi bem relevante, né? Ou seja, chefe da administração significa quando ele está administrando a máquina pública aqui dentro. Beleza? Então, quando ele está administrando, como administrador, chefe de Estado, que acaba se confundindo também com chefe de governo, ele agindo dentro do território nacional. Quando ele está nas relações internacionais representando o Brasil fora, ele é chefe de Estado. Beleza até aí? Então, pessoal, qual vai ser a sua missão para casa? A sua missão? Ler o texto constitucional, principalmente do artigo 1
ao 4º. E se você já tiver tempo, já leia o artigo 5º, que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula. Beleza até aí, galera? Então, valeu. Eu espero ter ajudado e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Valeu, valeu, valeu.